Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Logan e hoje eu vou falar sobre conhecimento e sabedoria. Bom, vamos começar logo diferenciando o que é conhecimento e o que é sabedoria. Bom, conhecimento é basicamente você ter consciência de algo, seja uma ideia, um fato ou alguma outra coisa. É basicamente você saber que algo existe e talvez como ele funcione e tal. E o que é sabedoria? Bom, sabedoria é você saber aplicar com sabedoria o seu conhecimento. É você tomar uma decisão coerente e responsável com todo o conhecimento que você tem. Ou seja, uma forma de saber lidar, aplicar ou demonstrar o seu conhecimento. De uma forma sábia e prudente, óbvio. E por que eu decidi falar sobre isso aqui, hein? Na verdade, o negócio de sabedoria e conhecimento foi bem rápido. Eu achei que ia demorar mais. Mas enfim, eu vou falar o que eu vim pra falar aqui de verdade. Tipo assim, né? Como eu engano vocês, né? Eu sempre falo, hoje eu vídeo sobre isso. E no final eu vou pra um assunto totalmente diferente. Quer dizer, não é diferente, tem a ver. Só que não é o que eu falei que era. Eu sou um clickbait ambulante. E eu já vi que eu tô me enrolando. Vocês viram que eu tô me enrolando, né? Eu vou direto ao assunto. Por que eu quis falar sobre conhecimento e sabedoria? Bom, é porque muita gente costuma confundir essas duas coisas. E não, elas são muito parecidas, tá? Mas não são a mesma coisa. Como eu acabei de explicar, conhecimento é você ter o conhecimento de que algo existe ou só saber alguma coisa. E sabedoria é você saber lidar com esse conhecimento. Só que você não precisa... Bom, na verdade você precisa sim, tá? É necessário ter os dois ao mesmo tempo. Eu quis dizer que não precisa porque nem todo mundo tem, sabe? Às vezes tem um, às vezes tem outro e tá tudo bem. Mas eu recomendo ter os dois. É bem legal ter os dois, hein? Só que o problema não é você ter só um ou ter só o outro. É você ter só um e abrir essa boca. Tudo bem, isso acontece. Eu tô fazendo isso aqui, o que eu sei? Eu não sei de nada. Só que algumas pessoas... elas meio que tem só um, e geralmente é só o conhecimento, e isso é muito perigoso. E elas abrem essa boca em público, e geralmente são pessoas muito importantes. E o que acontece? O conhecimento ele pode ser muito facilmente confundido com sabedoria. E isso é muito perigoso e pode influenciar as pessoas a fazer coisas muito erradas, mesmo que elas não percebam. Entenderam, meus gotimores? Sim, eu ainda tô falando gotimores, porque vocês são meus gotimores. Bom, eu vou pegar um exemplo simples de uma pessoa aqui, que tem só uma dessas coisas, que no caso seria o conhecimento. E quem é essa pessoa? É muito idiota o exemplo que eu vou dar, tá? Mas é pra vocês entenderem bem. Paulo Cogos. Sim, Paulo Cogos tem muito conhecimento de fato, isso é inegável. Só que, pra mim, pelo menos, ele é a maior prova que não adianta nada você ter informação para um cara e ser burro. O cara tem muita informação, ele tem conhecimento, mas ele consegue ser burro, cara. Nossa senhora! Eu não entendo como que isso é possível. Como é que tu sabe das coisas? E é burro. Eu não faço sentido nenhum. Mas enfim, eu voltei ao normal. Quem conhece a criatura sabe, né? É uma pestinha. Cara, ele fala cada absurdo, velho. Só que é assim, ele começa bem, tá? Ele tem uma ideia, às vezes ele tem uma analogia muito boa. Tipo, sei lá, ele quer falar sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres. Ele não quer falar sobre isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sei lá, ele ia começar falando certinho e ia pular pra um absurdo. Do tipo, eu acho que mulheres deviam ganhar mesmo que os homens. E é por isso que a sociedade tem que andar armada. É assim, eu não tô nem exagerando, é assim, geralmente acaba sempre assim, na verdade. Então vocês estão me entendendo como que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa e como isso pode ser muito perigoso porque pode influenciar outras pessoas? Então apesar do Paulo Cogos, e nós sabemos disso, que ele não é uma pessoa bem certa da cabeça, nós aqui, existem outras pessoas que acreditam no que ele fala. E não é de se admirar, afinal voltaram no Bolsonaro, que é basicamente a mesma coisa, tá? A linha de raciocínio eu diria que é a mesma. Claro que o Bolsonaro ele não tem tanto conhecimento quanto o Paulo Cogos, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora. Então, apesar de a gente saber de tudo isso, que ele é meio doidinho, tem gente que acredita nele.
Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Eu não acredito. Não. E sabe o que é o pior? O pior é que, tipo, repostam umas coisas dele. Como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessas? Eu teria vergonha de mim. Eu acho que nem minha mãe me aceitaria se eu fizesse isso. Então sim, é perigoso e você deve tomar cuidado com isso. E como você toma cuidado com isso? Bom, parando de consumir tanta besteira. Eu sei que Paulo Cogos, ele... Vamos ser sinceros, ele não parece que é besteira, tá? Porque ele realmente fala sobre pautas importantes. Então é normal que você, uma pessoa interessada em política, por exemplo, acabe parando nele. Isso é completamente normal, por causa do algoritmo, essas coisas. Só que aí entra a importância de você estar blindado desse tipo de conteúdo, desse tipo de influência. É você saber diferenciar o que é conhecimento e o que é sabedoria. Já é um passo fundamental. Mas mais eficiente que isso seria você ter seu próprio raciocínio. E como você faz isso? Bom, primeiramente tendo conhecimento, né? É a base. Porque sim, mesmo não sendo a mesma coisa, uma coisa meio que influencia a outra. E se você tiver mais conhecimento, é mais fácil de você ter sabedoria, ter pensamento próprio. Então, sei lá, leia livros, estude, sai um pouco dessa bolha, tá? Eu sei que hoje em dia a gente vive muito em bolhas, e grande parte da culpa é da internet. Na verdade, eu acho que esse é o fator principal, sabe? Principalmente nesse negócio de influência. As pessoas, elas vivem em umas bolhas tão grandes assim, que elas são incapazes de ver além delas. Assim, é normal numa sociedade você viver em bolhas, tá? Isso é normal, tá? Não tem como evitar isso. Só que a internet, ela faz um negócio que ela fecha assim tão bem, mas é tão coladinha assim, que tu nem consegue ver do outro lado. É uma bolha tão densa, não é uma bolha de sabão, é uma bolha de adamantio, de vibrânio, eu não sei, é uma bolha de uma coisa que eu não sei. Bolhas! Sabe, a internet ela deixou de ser uma extensão na vida, como algo a mais, sabe? Um negócio que você tenha mais além da sua vida para ajudar na conexão com as pessoas. E ela acabou se tornando a vida em si, sabe? Esse é o problema. Ela meio que fez o contrário que era pra ela fazer. Ela desconectou as pessoas. E você vivendo desconectado das outras pessoas, pelo menos as pessoas fora da sua bolha, já é uma grande pedra no sapato pro seu raciocínio próprio. Afinal, você não vai ter uma visão além da sua, uma visão de fora dessa bolha. Então você não tem meio que conhecimento além daquilo que você já está dentro, entendeu? Deu pra entender ou ficou muito confuso? Basicamente, você não vai saber de nada além do que está na sua bolha. E isso é um grande problema. Então uma dica que eu dou é se desconecte um pouco da internet, sabe? Quer procurar conhecimento? Sei lá, procure num livro, por exemplo, é muito melhor. Pelo menos eu acho, assim, que eu aprendo muito mais com um livro de papel, com caneta, lápis, do que digitando ou lendo no celular. Eu não sei se tem algum estudo científico pra isso, mas eu sei que pra mim funciona. Então eu tô dando essa dica aqui pra vocês, porque talvez pra vocês também funcione. E assim, sem problemas consumir conteúdo na internet, assim, de boa. Mas eu acho que a gente devia dar uma filtrada, sabe? Escolher melhor o conteúdo. Por exemplo, o conteúdo de lifestyle. Nada contra, sabe? É divertido, eu sei que é. E não tô dizendo pra parar de consumir, sabe? Se você se sente feliz assistindo, continue assistindo. É muito bom isso. Mas eu acho que a gente devia dar uma diminuída no consumo e uma aumentada na produtividade. Tá entendendo? Consumir menos, produzir mais. Sei lá, tenta colocar um horário, sabe, no dia pra você consumir esses conteúdos na internet. E voltando a falar sobre filtrar, eu acho que era legal diminuir um pouco desse conteúdo banal e consumir mais conteúdos relevantes de verdade, sabe, sobre a atualidade, sobre o que tá acontecendo, sobre você também, sobre se conhecer. E conhecimento, o conhecimento é bom. Tenha conhecimento. Adquira conhecimento, mas tenha sabedoria pra não falar merda com esse conhecimento. E quer saber? Aproveitando que eu falei de Bolsonaro, eu vou falar de política agora também. Na verdade eu já tava falando sobre isso, tá? Política tem a ver com isso que eu tô falando aqui.
Enfim, é muito importante você ter conhecimento e sabedoria para entender quem é que tá no poder, quem é que tá lá em cima, quem é que tá lá em Brasília, quem é que tá fudendo. E entender que quando você erra uma vez, você não precisa errar de novo. Que foi o que aconteceu, porque as pessoas, elas continuam pensando que existe alguma diferença entre Lula e Bolsonaro. Mas não existe. É na mesma farinha, do mesmo saco. Nossa Senhora! Eu falei, eu já tinha perdido metade dos meus inscritos na primeira frase sobre Bolsonaro. Agora eu falei sobre Lula. Agora foi a outra metade. Nossa Senhora! Eu sou muito esperto. Eu perdi todo mundo. Nossa! Nossa! Mas é isso, cara. Não tem diferença. As pessoas não percebem isso. Olha aqui, ó. Momento sabedoria minha aqui. Vocês acham mesmo que se eles quisessem fazer alguma coisa, eles já não teriam feito? Eu não sei como é que esse assunto chegou até aqui, mas eu tô falando agora. Eu tô aproveitando e eu vou falar. Eu vou tacar tudo pra fora, tudo que eu tenho aqui. Para com essa merda de eu não sei nem mais falar. Para de idolatrar político. Cara, eles não estão nem aí pra gente, sabe? De verdade. Agora, como é que eu vou conectar isso com um vídeo? Sim, como eles influenciam as pessoas. Nossa, eu pensei isso agora, na hora. Assim, de fato, eles são pessoas com muito conhecimento. E como eu disse, isso é muito perigoso. Só que eles são sábios. Não, isso de fato eles são sábios. Quer dizer, talvez o Bolsonaro, eu não acho que ele tenha nenhum dos dois, mas enfim. Eles são sábios, só que uns sábios malignos. Que eles claramente sabem o que estão fazendo. É óbvio que eles sabem o que estão fazendo. Toda essa manipulação, esse jogo aí de dividir o povo, sabe? Entre Lula e Bolsonaro, assim, as pessoas elas ficam mais tempo discutindo e tentando defender suas opiniões e acabam nem percebendo que os dois estão meio que só... Eles estão assim, na gente, enfiando no nosso... Sabe, é isso, a gente fica aqui ocupado, brigando entre nós e eles ficam lá, rindo na nossa cara. A gente é um bando de bobo da corte. É isso que eu queria falar, sabe, eles são muito espertos. Eles fazem todo esse jogo de manipulação pra gente ficar ocupado, brigando entre nós mesmos e nem percebem o que eles estão fazendo. Ou percebe, mas simplesmente ignora. Eu não sei, eu não entendo as pessoas. Tá tão na cara. Eu não entendo. Mas enfim, eu acho que eu já até me perdi no que eu tava falando aqui. E era sobre conhecimento e sabedoria. E foi pra Lula e Bolsonaro. Eu acho que eu consegui transmitir o que eu queria falar aqui, tá? Que era conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. E como isso é perigoso. Perigoso você ter só uma delas e às vezes até as duas. Mas no caso perigoso pros outros, sabe? Se você tem uma sabedoria, só que você é meio maligno, isso é bem perigoso. E também tenha um pensamento próprio, sabe? Desenvolvam seus próprios pensamentos. Isso é outra coisa muito perigosa, tá? Parece que as pessoas não têm mais pensamento próprio, elas buscam o pensamento de outras pessoas. Eu acho que isso é um dos grandes fatores por ter tantos influencers hoje em dia. As pessoas parecem que desistiram de pensar, sabe? E acontece alguma coisa no mundo, o que elas fazem? Eu vou lá ver o que o influencer tal tá pensando. O que será que o fulaninho da dancinha tá pensando? Assim, nada contra você querer ouvir uma opinião alheia, tá? Isso às vezes até ajuda a formar a sua própria. Só que parece que tá todo mundo dependente da opinião alheia. Eles não querem uma opinião externa para desenvolver a sua própria, ou só para ter uma visão diferente. Não! Eles querem a opinião prontinha, mastigadinha assim, ó. Olha a opinião. Eu não quero pensar. Eu quero uma opinião mastigadinha, bem desenvolvida pra eu engolir assim. Opinião. E cara, isso é uma merda. A gente tá basicamente numa sociedade zumbi, é isso, ninguém pensa mais, as pessoas elas comem o cérebro dos outros. Olha aí, ó, tá vendo a analogia a zumbi? Ninguém pensa sozinho, é tudo um grande coletivo amontoado de bosta e fica por isso mesmo, sabe? Tipo, ninguém pensa e tá tudo bem, vamos deixar os outros nos controlarem e tá tudo certo. Tá legal, agora eu acho que sim, agora eu acho que eu desenvolvi tudo que eu queria desenvolver aqui, que é basicamente pensem por si.
Não se deixe influenciar pelos outros, tendo que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Às vezes uma pessoa ela tem muito conhecimento, mas ela é burra. Eu nem sabia que isso era possível. Enfim, eu acho que era isso. Agora sim. Beijo, tchau. Mua.